E aí galera, beleza? Vamos aqui com mais um episódio do Gorila Podcast. Hoje a gente vai ter a honra de receber um empresário aqui da região, filho de Imperatriz, né? Filho Carlos Lucena, é o proprietário do Auto Tintas, isso? Auto Tintas Decor. Tintas Decor. Exato, bom. E aí ele vai contar aqui um pouquinho de como é essa trajetória de criação dessa empresa, de como foi esse, vamos dizer, esse fortalecimento dentro do mercado da região. Seja bem-vindo, viu, Carlos? É uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha, muito obrigado pelo convite, é uma experiência nova para a gente, né? Mais uma empresa na nossa cidade, a gente fica muito feliz e uma área que muita gente precisa do nosso segmento de empresário, né? A gente mudar essa ideia daquela coisa mais antiga e se modernizar, principalmente falar em gestão, né? Eu sou filho da terra, sou filho da cidade. Estamos aí desde sempre, né? E começamos trabalhando na loja do... Eu comecei a trabalhar com tinta aos 13 anos de idade, na Constrular, na loja que você tinha ali na Getúlio Vargas, esquina ali com a Minas Gerais, ali, X com o Cruzeiro do Sul. Eu trabalhei com ele durante 5 anos ali, gostei muito do segmento. Ela era uma laboratório de construção muito grande, era a maior da cidade na época, ou uma das maiores. Era mais diversificado, né? Era material de construção, tinha tudo, geral. E eu me identifiquei muito com a parte de tinta. Quando eu saí de lá, fui trabalhar na Globo Auto Tinta, já só com a linha automotiva, com Cícero Monel de Lima, foi o meu último patrão, amigo meu até hoje. E fiquei 7 anos com o Cícero. De lá eu saí, aí já tem 5, 7, 12 anos, né? Já tinha uma experiência legal, abri uma loja de tinta automotiva também. Isso, a gente esperando pouco o resultado foi muito além do que a gente esperava. A gente cresceu, foi a Imperatriz Autotintas, que eu abri ali na Dorival com a Rio de Janeiro, né? Ainda está lá nesse local, essa empresa, que agora é do meu irmão, quando eu saí, quando eu fui montar, o Jean Carlos, ele veio como sócio e passamos aí um tempo, adquirimos a Auto Tintas, né? Que era Auto Tintas que tinha automotiva e imobiliária. Hoje é Auto Tintas Decor porque na época, como eu já tinha outras lojas de tinta automotiva, eu decidi lá especializar na linha imobiliária. Eu tirei a automotiva e acrescentei há alguns anos aí esse Decor, porque a gente trabalha realmente com muita decoração, né? Esse nome Decor está voltado para essa área e a gente fez algumas mudanças de logomarca, toda a... Foi se atualizando junto com o mercado, Exatamente. Né? A parte visual da loja a gente fez uma modificação geral. Um cara do Rio. Eu gostei do boné, viu? Achei bonito. Boné é bacana. Achei bonito. Isso é bacana. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas que as pessoas possam usar, né? Exato. Não adianta você dar um brinde para a pessoa que ele não vai usar. Tem brinde, eu na verdade minha caneca é de um cliente da Coif Odonto, Autotintas, cliente também. Vai ser. Autotintas, esse boné, eu só uso esse boné. O pessoal, às vezes, a minha mulher não me dá mais boné, que ela sabe que eu não vou usar. Eu evito mas usar. Esse aqui é da marca, porque... a marca melhor que tem esse aqui. Essa marca aqui é que paga nossas contas. É a top esse negócio de boné do Yankees não tá com nada, né? Autotintas é o. Esse aqui é o... E é o mesmo azul marinho do boné do Yankees. Não, mas isso é até para poder fortalecer mesmo, porque aí tu entrega para alguém e fala assim, não, mas tu nem usa, e tu não. Eu para onde? Eu deixei agora uns lá em Porto de Galinha semana passada. Fui para lá, usei o meu e deixei lá quando vim embora. Deixei lá. Mas assim, de lá para cá a gente comprou essa... Depois que a gente comprou a Auto Tintas aqui na... Isso tem quanto tempo mais ou menos já? Isso tem 18 anos que eu comprei a Auto Tintas Decor, que era do seu... Auto Tintas só o nome, era do seu Mário, lá do... Ele tinha um apartamento aqui, mas morava as coisas dele lá em Tocantinópolis. Pessoa muito bacana. Ainda hoje eu sou inquilino dele naquela loja, que era a loja era aquela da Lagoas, entre a Dorival e a Getúlio Vargas, a loja lá. De lá a gente foi
especializando, buscando mais conhecimento. Eu sempre... essa nossa empresa, ela vem se organizando de acordo com o faturamento. Né? Ela vem aumentando o faturamento e a gente investindo em organização, porque sem isso não tem como você ter um crescimento duradouro, né? Permanente. Uhum. Então a gente vem estudando. Eu me formei também durante esse período na área de administração de empresa, a Facimp, nesse percurso. Já fiz alguns... eu gosto muito de fazer cursos específicos, né? Mentoria, esse tipo de coisa na minha área. Lá com o nosso amigo Eduardo também a gente tem vários encontros, né? Uhum. A minha programação, eu tenho uma programação de reuniões trimestrais e nela tem todos as minhas reuniões com marketing, com a contabilidade, com representante, com... Faz sempre um planejamento trimestral, então. Trimestral. Eu acho interessante isso, porque assim, as pessoas ficam pensando assim, não, eu vou me reunir com quem vai trazer alguma coisa para mim, né? Mas essas reuniões, assim, quando você junta, por exemplo, teus prestadores de serviço, né, digamos assim, e aí você reúne com eles, tem coisa do serviço que já está resolvido, mas aí vocês começam a quebrar a cabeça assim, beleza, e daqui para frente? O que é que eu preciso aprender para ir para lá? Né, tem uma ferramenta que o BSC, que fala muito sobre isso, né? Primeiro você tem que saber assim, qual é o conhecimento que eu não tenho que vai me levar para onde eu quero, antes de você só injetar dinheiro para chegar lá, né? Porque senão você cresce desorganizado, desordenado e não se sustenta, né? Então você tem que primeiro saber assim, eu preciso primeiro saber o que eu estou fazendo para depois fazer. Com certeza. Né? Essa trajetória da gente de lá para cá, depois que a gente já tinha uma certa maturidade aqui lá na Lagoas, a gente resolveu abrir na Bernardo Sayão. Abrimos lá, foi uma guerra, uma luta. A loja passou aí uns 2 anos ainda no negativo, a gente mantendo. Claro que nesse período todo a gente praticamente quebrou umas 2 vezes, né? Mas assim, nunca deixamos de ter crédito, nunca deixamos o crédito ficar negativo. A gente quebrou assim, porque às vezes você quebrou até uma cultura, empresa, né? Que o que você tem a receber, não paga o que você tem, vendendo o teu estoque. Você olha o teu estoque, né? Você vê lá, mensura, vê o que você tem a receber e o que você está devendo é maior, então você está quebrado. Né? Uhum. Claro que não finaliza, não se concretiza, porque o trabalho que você está fazendo não tem nada atrasado, então vamos tocar para frente. Isso aí vai embora e o próprio desenrolar do seu trabalho e a sua organização dali para frente você vai fazer, muda esse quadro, né? Uma vez eu vi onde é que tem que estar errado, você vai consertando, onde é que tem que fechar a torneira. E isso aconteceu algumas vezes. Uma vez eu vi o Geraldo Rufino, que também já quebrou algumas empresas, ele falando assim, perguntaram para ele, né? Mas e por que você não parou? Ele falou, porque quem quebrou foi a empresa, não fui eu. Então eu vou continuar trabalhando. E continuou trabalhando, teve empresa que ele reergueu, teve empresa que ele não reergueu, mas o que ele nunca parou de fazer foi trabalhar. E teve uma quebra também de cultura, de tirar ali onde era mais próximo, porque aqui culturalmente as lojas ficam próximas, de segmento, exatamente, né? E você levou para Eu saí, totalmente, fui criticado, né? Várias pessoas me criticou porque eu estava saindo do setor que é o movimento. Uhum. E eu não acho que vocês estão enganados. Eu acho que hoje a Imperatriz ela é maior do que a cabeça da gente. Então aqui é uma metrópole. Sim. A gente tem uma população flutuante de 500 mil pessoas aqui. Então, ali naquele setor ali, naquele local que eu consegui ali, até um colega meu que comprou para mim abrir essa loja lá, o que eu vi lá? Ele tem uma traficabilidade muito boa, a visibilidade maravilhosa, ele passa quase 20 mil carros por dia. E tinha espaço de estacionamento, que é um dos principais motivos. Perfeito. Estacionamento, você poder receber melhor o cliente. E é claro, eu tenho uma loja ali de quase 1.000 metros quadrados. Para tinta, eu não conheço nenhuma desse tamanho, em lugar nenhum que eu já andei, nunca vi. Já é tinta. Né? Para esse segmento específico, a loja de material de construção tem vários maiores, né? Sim. Mas para tinta, só tinta, você vai procurar aqui lojas bem pequenas. Essa aí está As pessoas devem perguntar, pequeno, você tem loja de quê? Tinta.
E o que mais? Não, tinta. Mas Só tinta. Tinta. Vende pincel lá? Tem. Tá, Todo então- segmento, Tudo né? que Que você pensar na área, na sua casa, que se for pintar a sua casa, toda aquela necessidade a gente tem. A parte de impermeabilização, a parte de ferramenta para o pintor, né? E todo o sequenciamento de pintura, tudo. Que você for pintar na sua casa, o que tu pensar em pintar, a gente tem. A gente tem uma área industrial que atende toda essa parte industrial, de pisos, né? Pisos para concessionária. Tem a área náutica, esse ramo, essa linha náutica de aviação, Do alfinete ao foguete. de alfinete a foguete. Na área industrial, ela abrange Você falou que muita saiu da coisa. automotiva, né? Saí da automotiva. Mas aí eu acabou já agregando... eu tinha o conhecimento da imobiliária. Ah, tá. Né? E eu gostei mais desse mundo da imobiliária. É um mundo que, essa linha, na verdade, o mercado imobiliário no Brasil tem crescido a cada ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a última foi esse lançamento, essa última loja que eu abri, que tem 3 anos, vai fazer agora 3 anos, a da BR. E São fora 3 do local, lojas, né? Fora do setor de autopeça, mas a que mais vende hoje. 3 lojas. 3 lojas. Quantos funcionários? Está em, acho que uns 30 funcionários. 30 a gente trabalha bem enxuto, né? Eu procuro trabalhar bem enxuto, despesa, e também valorizar um pouco mais o profissional. Você, quando tem uma casa mais enxuta, você consegue pagar melhor. Se eu tenho uma equipe de vendedor que consegue atender e não tem muito vendedor sobrando, aquele vendedor ganha melhor. Isso é uma realidade que muitas pessoas só descobriram na pandemia. Né? Porque, por exemplo, existem... Eu quase falei aqui no empresa, mas não vou falar não. Trabalhava com muitos profissionais. E é uma empresa de faturamento muito alto, né? Na área de telefonia. Tem um faturamento muito alto, muito funcionário, e estava tudo bem. Né? Porque não parou de vender, o negócio estava funcionando. Só que quando que eles viram que tinha gente demais? Quando eles tiveram que mandar todo mundo para casa durante a pandemia, e aí eles começaram a ver de fato quem trabalhava. Aí ele começou a ver, não, pô, eu tenho um funcionário que trabalha o que 3 fazem. Então para que eu vou ter para que eu vou ter 4 se eu posso ter só um? Aí vai eliminando. Por quê? As pessoas acham que isso é uma visão muito cruel, né? Ah, não, mas você está reduzindo a empregabilidade. Não, você não está reduzindo a empregabilidade. Você está dando emprego para quem de fato trabalha. E tá o cara que ganha emprego para quem de fato trabalha. E o cara que de fato trabalha, ele não está com esse medo. Porque ele sabe que ele entrega resultado, ele sabe que ele ajuda, ele sabe que ele colabora. Então ele fala assim, não, por mim tá ótimo. Estou trabalhando, vim aqui para trabalhar, estou trabalhando. Ele não fica com essa, mas e o resto? Pô, cara, se você não quiser trabalhar... Aí toda empresa tem uma parte social, né? Porque ela emprega, ela faz o mercado girar. Né? Se você comparar a empresa com qualquer outro ramo de atividade, você vai ver que a empresa é o que realmente é a mola desse país. Que é quem mantém o cidadão trabalhando, é quem faz com que... quem mais arrecada imposto para o governo, para o Estado, para o órgão federal. Mais do que devia. Muito mais do que devia, com certeza, porque se eu ficasse com ele pelo menos a mesma quantidade do que eu arrecado, eu estaria numa situação muito melhor. Que a gente trabalha, isso é quase um escravo, né, do sistema. A gente lembra que teve aquela revolução lá sobre quando você mandava o ouro para Portugal, 1/5, né? Inclusive o nome dos virou. infernos veio desse era 1/5 só que a gente mandava daqui para a coroa, e hoje dá uns 3/5. Entendeu? Tem piorado através dos tempos. Não, e a questão não é nem tanto o valor do imposto, é o que não tem o retorno próprio para, vamos dizer assim, podia vir um retorno bem maior. Quando você se depara com tanto desvio, sim, né? A gente não fica fecha os olhos para isso, né? De fazer. Mas tratando de gestão... Mas assim, eu sou uma pessoa que a empresa, a Autotintas Decor, a parte fiscal dela é muito bem organizada em relação a isso. E a gente tem assim a tranquilidade de fazer o que é correto. Eu reclamo, mas eu faço a minha parte, dar a César o que é de César, né? Sim. Então o que é para ser feito está sendo feito. Deixa eu Inclusive, pensar. a gente trabalha com uma empresa no lucro real, né? Então tem que ser bem organizado.
Show. Deixa eu te perguntar a respeito de gestão, né, de planejamento, essas coisas. Algumas ferramentas de gestão, quando se pensa em expandir, né, tem sempre aquela pesquisa de mercado. E aqui, por a gente ter falado aí dessa questão de cultura, tu vai sair do setor, não vai dar certo e tudo. Foi feita essa pesquisa antes porque assim, às vezes o empreendedor, né, não o empresário, o empreendedor que está ali mesmo querendo inovar, querendo buscar algo a mais, ele arrisca, né? Muitas vezes vai até contra a pesquisa. Teve algum momento assim que você... Aqui a gente tem esse problema, não sei se vocês... Eu não conheço nenhuma empresa de pesquisa aqui. Uhum. Você vê algumas na época de política e tal, mas eu não conheço. Tudo de fora. Mas a gente tem a experiência através do tempo, como eu disse a vocês, eu tenho 33 anos que mexo com tinta. E eu tinha algumas arestas para fechar, alguns sonho até, né? A gente abriu uma loja que pudesse te dar um atendimento melhor, uma estrutura adequada, expor toda a nossa linha de produto, né? Mostrar o que a gente tem para... Que às vezes, você acredita que eu já cheguei a perder várias vendas, porque as pessoas passavam na Lagoas e olhavam, não, essa loja não tem condição de atender a empresa, entendeu? Baseado na estrutura. Na estrutura. E eu já era o maior da cidade. A gente, graças a Deus, a gente está se mantendo aí como tinteiro, né? Que é como se chama o meu segmento, que é especializado em tinta, né? Onde tem uma linguagem voltada para isso, todo um conhecimento técnico, né? É diferente você ir numa loja de material de construção e fazer um orçamento de tinta e de você entrar na Auto Tintas Decor. É muito diferente, a linguagem é diferente, o atendimento é diferente. Você percebe que as pessoas sabem o que estão fazendo ali. Eles te dão dica, eles resolvem problema de tua superfície, qualquer que seja. A gente tem capacidade de resolver. A gente, inclusive, pode ir na residência da pessoa, olhar, tratar o que às vezes não é nosso, não é o nosso segmento que tem que vai fazer aquele tratamento. É uma venda bem consultiva mesmo. É uma consultoria, na verdade. Você resolve aquilo e só após a gente vai vender a nossa tinta. Né? E tinta de qualidade, uma tinta que a gente, antes de fazer qualquer negócio, fechar qualquer negócio, porque a gente não trabalha com várias marcas. Né? Eu prefiro ser forte com poucas do que fraco com muitas. Então a gente canaliza, verifica, vai na fábrica, olha os produtos, põe o pintor para fazer os testes, os pintores aqui em Imperatriz, eu trago várias amostras e vamos lá, levo o pintor para a fábrica, aplico, dou o treinamento dos pintores. Então, depois do feedback disso, que a gente fecha um negócio, que é um negócio grande, não é um negócio pequeno. Porque isso envolve muita coisa. A empresa que eu fechar tem que ter um investimento com a classe do pintor, com treinamento, com todo produto que ser lançado tem que ser lançado através de treinamento. Muitas vezes não é o cliente final, não é o dono da casa que vai na loja. O dono da casa diz o que quer. Quem vai lá comprar é o pintor, né? Muitas vezes sim, porque tem muita gente que tem... Os caras, principalmente quem pinta muito, tem um pintor seu, né, de confiança. E a vida é corrida. Geralmente eles põem o pintor para resolver essas coisas. Mas eu não acho isso ruim, porque você tem que confiar no profissional. Né? Se você achou um profissional que você falou, não, eu vou contratar o seu Augusto, porque o seu Augusto é um bom pintor, eu confio nele. Bom, então você confia nele para pintar, você tem que confiar nele para escolher a tinta. Outra coisa, o cara que está dentro da tua casa. Você vai deixar uma pessoa dentro da sua casa, uma equipe de pessoas dentro da sua casa, onde você vai estar ausente. Você não está lá o tempo todo. Então, tem que ter a confiança. O que eu queria te perguntar antes é o seguinte, você falou, né, que você migrou para trabalhar com tinta, para se tornar um tinteiro, né? A gente se especializou. Você trabalhava era material de construção e você foi para um segmento exclusivo que é tintas. Sim. O que foi que você virou e falou assim, cara, é isso aqui, foi isso aqui que me encantou, entendeu? É isso aqui que eu acho que... É uma resposta assim meio complicada, porque eu sou apaixonado por tinta, cara, assim, nesse mundo de tinta. Eu tenho uma facilidade muito grande de ler um boletim técnico e não precisar nunca mais olhar para ele. É mesmo? Eu pego aqui, leio aqui, porque às vezes você lê, às vezes eu vou fazer uma propaganda lá para a loja lá, que o pessoal do marketing estão querendo que eu mesmo faça os vídeos agora. Moço, eu fico ali, leio aquele trenzinho bem pequenininho, né?
uma leitura simples e fácil, falando do meu negócio, demora para danar para pegar aquele que tem ali. Boletim técnico, eu dou uma olhada só. Acabou. Ele discute uma tarde toda. É uma afinidade. Para entender, olhar para uma superfície, saber o produto que ali é mais adequado, conhecer essas particularidades de cada produto. Você tem uma veia artística nesse daí ou é mais pelo produto mesmo? Eu sou mais pelo produto, sou mais na área técnica, né? Entendi. De saber o que é melhor para aquela superfície. Porque artista conhece muito também, mas mais pela experiência, não pelo aprofundamento técnico. Aplicabilidade. Né? Né? Isso. Não, eu sou mais a parte técnica mesmo, né? A gente sabe aplicar algumas coisas, mas dizer que eu sei pintar, isso aí seria muita... Eu sei que o processo completo, mas sei muito mais do que alguns pintores. Mas na praticidade, porque todo o trabalho artesanal, manual, o que faz você ficar bom é o trabalho. É o trabalho. É a constância. É a prática. Né? Como a gente só trabalha mais com a venda e com a apresentação dos produtos, a gente fica realmente... Tem a teoria das 10 mil horas, né? Que se você se dedicar 10 mil horas para fazer uma coisa, você... Agora, quando mistura as duas coisas, a parte técnica e o profissional, aí dá um negócio legal, dá um trabalho perfeito. Você mesmo que faz na tua casa? Não. Tu também não? Não. Você só escolhe a tinta. Escolhe a tinta. O produto é com a gente. Para aplicar tem que ser com o nosso parceiro lá. E a gente tem uma troca muito bacana, assim. A gente tem um canal de WhatsApp, a gente tem os eventos que a gente faz, a gente leva em torno de 1.000 até 1.800 pessoas. Eu já levei por ano para dentro da empresa, para restaurante, para fazer treinamento. E é claro, depois do treinamento tem sempre uma confraternização, que eu acho importante isso. Relacionamento. A empresa é relacionamento, reconhecer o trabalho, dar um momento ali de descontração para a turma. Mas tem muita... Hoje na nossa empresa nós não aceitamos mais nenhum tipo desse trabalho, nenhum tipo de evento sem o treinamento prático. Tem que ter a aplicabilidade do produto. Show. Porque eu acho que é fazendo que se aprende. Esse negócio de você só falar, um produto tem que ser aplicado. Você tem que sentir a cobertura, você sentir o alastramento na superfície, tempo de secagem, cheiro, tudo isso é importante. Então é na aplicabilidade que você vai perceber cheiro? Isso. Cheiro. Por exemplo, essa estrutura que a gente está aqui, isso aqui é esmalte, né? Então isso aqui, eu tenho ele à base de água, dá para você pintar ele aqui e trabalhar. Tem uma base de solvente que você não conseguiria fazer, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente ficou uma semana sem conseguir trabalhar aqui direito. Não, no dia que pintou, a gente ficou bem ruim. Olho ardendo. A cabeça latejando. Aquilo lá é o solvente, porque o que fica aqui é a tinta, né? O Teve uma hora que eu olhei na parede uma tartaruga. Tem solvente que demora muito a evaporar. E o ambiente é pequeno. É porque a peça, quando você aplica, ela chupa também um pouco do solvente, depois ela vai soltando, né? É por isso que demorou 3 dias para passar. Demora, principalmente numa matéria que é um pouco porosa. Mas não tinha necessidade. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Outra, né? Vamos lá, você reduziu a tua gama de produtos para produtos que tenham de fato a qualidade que você quer transparecer. Eu reduzi o número de marcas. Marcas, isso, né? Beleza. Produto eu tenho tudo. Eu tenho, por exemplo, mix Coral, eu tenho 100% que a Coral tem, eu tenho dentro da minha empresa. Então a gente tem um mix completo. Mas aí... Max Vinil, eu tenho um mix da Max Vinil. Todos os produtos que ele tem, eu tenho. Mas você reduziu o número de marcas para trabalhar só com marcas que de fato... Que de fato a gente tem uma parceria. Sim. Que tem eu tenho E você confia? Um valor, a gente confia. A gente tem um bom relacionamento. A gente tem força, porque são marcas que têm credibilidade, né? Todos os produtos você trabalha com ela. O que a gente faz? O que eu fiz? Eu tenho a Coral, que é a top de linha, e tenho a intermediária, que também está com produto de excelência. A gente chama às vezes de segunda linha, mas assim, ela está em produtos, as duas têm máquinas de tinta. Não, e eu não vejo nenhum problema nisso, porque se você tem um carro popular, né, se você quer vender um carro popular, ou vai focar em carros populares,
Você não vai ficar se preocupando com a Ferrari, você não vai ficar se preocupando. Deixa, eles estão voltados para um público, você está voltado para outro. O importante é que aquilo que você está fazendo tenha qualidade. Sim. Né? E essas duas empresas têm muita qualidade e a gente percebe que através dos anos eles têm investido em muito mais qualidade. Né? Eles lançaram esse sistema de tintométrico também, a Max Vinil está aí. Sistemas, claro que todo começo é complicado, vai aparecendo os problemas, mas eles, o bom é o seguinte, problema todas vão ter, todas. Inclusive as que estão aí há milhares de anos, que são produtos químicos. Produto químico às vezes vai dar merda, vai acontecer um erro, mas eles resolvem. Enquanto essas empresas estão me dando um respaldo que a gente precisa de resolver o problema sem enrolação, é essa empresa que deve trabalhar, porque a gente sabe que vai ter em todas, as grandes e as pequenas vão encontrar problemas. O que interessa é a parceria. Está dando retorno, eles vão resolver, eles vão em cima, resolvem. Então, para mim, tá ótimo. E às vezes não é só... Agora, e às vezes, desculpa, só, às vezes não é bem, como você falou, do treinamento, né? Eu trabalho com manutenção, a gente sempre tinha. Pode ser o melhor produto, mas tem a parte do ser humano também, né? Sim. Quem que vai fazer a mistura lá desse solvente, dessa água e tudo? E se ele fizer Exato, se ele fizer errado, porque ele não teve um treinamento, pode ser a melhor marca que for, vai ter o problema. Né? A gente teve vários problemas aí com... Todas têm, mas assim, a gente percebe que... Por isso que eu cobro muito treinamento para a equipe, porque a gente sabe que a maioria dos problemas é de mão de obra. Só que a cada dia está menos aqui na nossa cidade, porque os pintores estão buscando conhecimento e isso está diminuindo os problemas. Claro que acontece, porque às vezes tem o pintor que está trabalhando com um profissional, trabalha pouco tempo, sai achando que já sabe fazer tudo que o cara que está há 10 anos... ou o cara que tem buscado o conhecimento através dos cursos, já sabe como ele. Não é assim, né? Precisa-se de um tempo de maturidade. E aí é onde acontecem muitos problemas. Só que a Auto Tintas Decor, a gente tem técnico. As empresas que trabalham com a gente têm técnico para ir lá avaliar e dizer o que é certo e o que é errado. Hoje em dia o mercado ele é muito deturpado por isso, né? Os profissionais recém-formados, eles... E está muito fácil você ter um discurso bonito, porque você aprende muita coisa no YouTube. Então você pega profissionais do ramo no YouTube, você fez o curso, aí você pega aquele discurso do profissional experiente, copia o discurso, mas você não consegue copiar a entrega. E aí você destrói o mercado, porque você começa a os clientes começam a nivelar por baixo. O profissional começa a ser nivelado por baixo. Por quê? Ele não consegue diferenciar quem de fato sabe e quem não sabe, só depois que o serviço está feito. É verdade. Entendeu? A gente tem um trabalho a gente indica os profissionais, né? Mas os profissionais são exclusivos? Não. A gente indica. Era nisso que eu queria chegar. Você reduziu o número de marcas. Sim. Certo? E de certa forma, tem cliente que não gosta. Você fala assim, mas você só trabalha com essas marcas? Pô, mas são as marcas que eu confio. Beleza, você reduziu o número de marcas. Você saiu do setor, que supostamente era o setor que teu serviço era para estar lá. Você faz parcerias e investe em treinamento para pessoas que não estão diretamente ligadas. Eu faço para a classe inteira. Para a classe inteira, pois é. E sem vínculo. Sem vínculo. Por quê? Qual é a motivação para você fazer isso? Qual é a tua visão quando você fala assim, eu vou investir, independente desse cara comprar no meu concorrente ou comigo, eu vou investir e eu vou reduzir o número de marcas só para trabalhar com as que eu acredito e eu vou sair do setor para trabalhar num lugar diferente. O que foi que te deu essa motivação? Olha, a motivação é buscar ser diferente no mercado, né? A gente sempre, eu acho o seguinte, se todo mundo é igual, não tem muita graça nisso aí, não vejo que você despontar ali, ser igual é muito fácil. Eu busco ser diferente dos outros, inovar, criar coisas novas, né? Tá sempre buscando ali lançar algo novo, porque esse mundo nosso está muito assim, ele não está aquele cara que faz sempre a mesma coisa, a pessoa cansa rápido. E em relação à parceria, assim, a gente busca, inclusive,
é um compromisso que a empresa tem na sua cultura, né? Que é entregar um serviço melhor, um produto melhor para que o nosso profissional entregue um serviço melhor, né? A gente entregando um produto melhor, o profissional vai poder entregar um serviço melhor. E essa questão de eu ficar fazendo, afunilar o treinamento para uma classe que é enorme, a gente tem mais de 1.000 pintores aqui em Imperatriz, eu acho que eu estaria sendo egoísta. E eu acho que o trabalho que eu venho desenvolvendo com os parceiros pintores, ele tem sido reconhecido. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. A presença de pintor dentro da Auto Tintas Decor é enorme. Querendo ou não, acaba direcionando, ele sendo o teu cliente quase que principal. A gente tem uma família muito grande, a gente tem uma família interna e tem as famílias dos pintores, que agrega ali uma coisa só. A linguagem, a conversa... Mas isso está mais voltado para os valores da empresa do que uma estratégia de fato mensurável, né? Porque você não tem garantia de que o cara vai voltar. Eu nem busco nenhuma garantia. Então, eu busco fazer a melhoria da qualidade. Fazer um trabalho bacana e ser reconhecido através dele. Hoje a gente tem pintor liga para todos os nossos funcionários, nossos vendedores principalmente, técnico e tudo, para mim, tirando dúvida. Ele tem uma dúvida lá, ele compra um produto, cara, eu estou com uma dúvida aqui nessa superfície, eu vou pintar agora ontem. Cara, não, eu vou pintar a telha Brasilite, e vai colocar numa área, ele quer pintar, queria pintar só por baixo aqui, qual o produto que eu ia utilizar? Um produto específico para isso. Olha, tem a resina para telha que você pode usar nesse produto aí, vai impermeabilizar. Só que você está dizendo que é aplicar só por baixo. O correto é você aplicar por cima e por baixo, porque se aplica por baixo, a chuva vai bater, ela vai absorver a água e vai empurrar a tinta para baixo. Pode ser que ela crie bolha. Pode ser que, né? Então, você pode aplicar. Agora, a garantia da fábrica tem que ser nas duas faces. Aí você conversa com o seu cliente, explique. Carlos, mas pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas eu não posso falar. Não pode descartar. O que é correto, o que a empresa me garante. Eu tenho que passar para ele. Você não pode deixar de ser transparente. Né? E ele tem que fazer a mesma coisa com o cliente dele. Então, essa parceria, isso aqui é diário. Essa conversa que eu tenho com esse pintor, tenho com muitos, entendeu? Através do WhatsApp, através do meu telefone, através de ligações, presencial na loja, eles vão lá buscar. Tem alguma dúvida, a gente tira. Então, a gente tem essa interação bacana. E através de quê? Do conhecimento técnico que a empresa tem. Por que eu te perguntei? É interessante, assim, porque é o que a gente fala muito, comentei um pouquinho da diferença do empresário para o empreendedor, porque tu poderia estar pensando só na tua parte, estou vendendo minha tinta aqui, tranquilo, mas acaba agregando todo um mercado em si, né? A gente dá uma melhoria de acabamento, a gente dá uma melhoria profissional para a classe de pintor, a gente reconhece o cara, respeita, e eu acho que o resultado final é olhar os números. Tá dando resultado legal? Então, por que eu vou? O caminho é esse. Perfeito. Por que eu te perguntei isso? Porque teve uma vez que a gente estava conversando com o empresário falou o seguinte, mas a mão de obra que tem disponível é muito ruim. Aí eu falei, e por que você acha de quem que você acha que é a culpa disso? Ele, não, o povo nos capacita. Eu falei, não, o povo nos capacita, mas a culpa é do empresário. Por quê? Os caras querem profissional pronto. Aí fica um roubando do outro. Concorrente, né? Fica aliciando os caras que são bons. E não oferecem nenhum tipo de capacitação. Então você quer um profissional pronto, mas os que estão disponíveis você acha ruim. Então você contrata pagando pouco e não desenvolve o cara. Então o cara continua ruim. Né? Então eu acho interessante esse tipo de cultura. Por quê? Porque você pega um cara cru, investe nele, independente se ele vai te dar retorno direto ou não, mas você investe nele. E o investimento que você está fazendo nele muda o mercado. Por quê? Quantas pessoas já passaram mais ou menos quantos treinamentos você já fez? Isso aí. Incontável. Quantas pessoas já passaram por isso? Inúmeras. Essas pessoas mudam o mercado. Eu tenho certeza que hoje é mais fácil achar um pintor de qualidade do que era 10 anos atrás. E você muda o mercado. Se você muda o mercado, você melhora a demanda do teu produto. Entendeu?
as pessoas querem só o retorno imediato, eles não querem... Você tem noção de que isso é investimento. Sim. Você não sabe... É igual plantar tâmaras, né? Você não sabe quando que você vai colher tâmaras, que acho que é de 70 anos. Mas vai ter o retorno. Vai ter. Você só não pode ficar... Os caras querem um retorno imediato. Não, eu quero alguém que faça isso, isso, isso. E quanto que você vai pagar para esse cara? Que é super capaz. Não, aqui na minha empresa a gente paga o piso salarial. Então você vai ter alguém com um piso salarial, pô. É muito comum a gente chegar nas empresas e a pessoa acabou de entrar, né? Não, hoje ela entrou aí, vai fazer um treinamento. Aí você volta amanhã, fala... E aí, como é que foi o primeiro dia? Não serviu, não. Esse aí não serviu, não. Eu falei, rapaz, pois no primeiro dia já tu conseguiu... É só se a pessoa for muito ruim ou não tiver valor nenhum para agregar. Mas as pessoas dão um dia, uma semana. Não chega a um prazo nem da pessoa treinar realmente, né? O nosso treinamento lá, quando a gente pega uma equipe de, por exemplo, eu estou precisando de 2 funcionários, pega uns 5. É semanal, né? Uma semana a gente se avalia se vai continuar, se alguém vai desistir. Aí toca para frente. Porque o meu treinamento lá, para vendedor... ou para até um estoquista ficar lá, ele vai sair de lá, com 60 dias ele pinta a casa dele. Ele conhece todos, ele aplica todos os produtos. Ele ganha uma nova profissão. Né? Não todos os produtos, mas boa parte dos produtos. Porque o cara tem que... Como é que eu vou botar um vendedor na minha mesa lá na frente e ele não sabe nem o processo da pintura? E eu fazendo ele fazer o processo nas paredes, tu chega lá no depósito, tudo pintado assim, piso, parede, textura, telha, cano. É os testes. É os testes que o cara aplica, ele vai aplicar. Aí durante a aplicação a gente fala, primeiro tem a parte teórica, aí depois tem a prática. E durante a prática também tem a teórica, que ali ele vai ver o processo de cada passo a passo. Ó, esse produto aqui você vai aplicar nessa peça de madeira antes. A gente vai lixar, vai tirar, se tiver algum buraco a gente vai tampar com a massa para madeira, vai lixar, vai preparar e depois vamos invernizar. For numa parede, olha, porque isso aqui tem um buraco aqui, vamos emassar, vamos lixar a massa, vamos selar, depois vamos pintar. Aí vamos botar os acabamentos, olha, aqui ó, tem um acabamento fosco, tem um acabamento cetinado, o acabamento Excel e o semibrilho. São 4 acabamentos. Então ele vai aplicando... Casca de ovo. Excel, casca de ovo. Quase fosco, né? Então, ele vai aplicando e aquilo assimila de verdade. Então, ele tem que ter... Isso é o básico, né? Isso é o básico. E facilita a venda dele lá na frente. Né? Sabe por que eu acho isso impressionante? Você ensina o cara a ler qual é a situação e qual o processo mediante a situação. E quais são as opções de aplicação dentro da leitura que ele fez do que foi exposto na frente dele. Eu acho interessante isso porque tem cliente, isso já aconteceu com um cliente nosso, pessoa, estou fazendo que eu preciso de um processo seletivo. Para quê? Para coordenador. Tá bom. O que você espera de um coordenador? Aí a pessoa trouxe um grampeado, 2 folhas. Ele tem que ser isso. Acho que dá umas 10 linhas só de características do coordenador. Pô, bacana. Aí depois 1,5 páginas só de atribuições do coordenador. Aí eu falei, cara, muito específico. Tá muito bem desenvolvido isso aqui. Quanto que você está pensando em pagar? Não, é um salário mínimo, porque aqui não tem tanta coisa para fazer assim. Eu falei, e o que isso tudo aqui? Isso tudo aqui que está escrito? Não, mas é porque é isso que eu quero. Eu falei, não, peraí, pô, você tem que decidir o que você quer. E saber como que você vai cobrar isso. Eu tenho certeza que um cara que passa por isso tudo aí, ele termina nesses 60 dias, ele é outro profissional. Ele é outro profissional. Tem que ter, eu vejo isso muito... é um processo. A visão que ele vai ter das coisas é diferente. Que ele vai ter, o básico que ele vai ter para poder sentar na mesa. Depois disso, aí tem o para tomar o café. Ele tem que começar a buscar mais conhecimento. Aí não, depois, a gente tem curso. É capacitação contínua, né? Eu tenho funcionário de 18 anos comigo. Ele faz curso, todos eles têm que fazer o curso. Ele tem curso, a Coral vai lançando os cursos lá pela internet, você vai lá e tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Não, porque o produto, lança-se um produto agora. Como é que o cara vai saber? Ele tem que chegar, testar a teórica, volta tudo de novo. Tem que ver né? as aplicações. Esses meus cursos dos preparatórios de pintor, toda a minha equipe de vendas e gerência tem que participar. Eu vou para todos.
A tropa é espelho do líder. Né? Tem que todo mundo ir, tem que participar. Ali é um momento de você conversar com os profissionais. Você falou que você tem tua filha de 18 está fazendo medicina, né? A Carlinha e o Carlos Vitor eu creio já que entende alguma coisa de tinta? Já pintou um skate, um carrinho de rolimã, pelo menos? Vai começar. Ele andou comigo esse ano na loja e eu acho que ele vai estudar, ele está pensando em estudar marketing, né? Muito bom para a nossa área. Eu creio que ele vai me ajudar lá. Tomara é uma área assim. exponencial. É. Né? E essa questão de ter visão no futuro, com certeza, se ele puxou pro pai, ele vai ter se ele já não estiver vendo. Né? Mas essa conversamos de valores. repente ele perguntou, pai, por que o foguete do Jeff Bezos é branco? Por que ele não pode pintar de outra cor? A gente já falou, ele vai, eu dou um incentivozinho financeiro para ele. E já dei para ele assim, olha, quando tu voltar, quando tu for para a faculdade, puder estudar à noite, vir para cá o dia todo, eu te dou, teu salário vai ser tanto. É mesmo, papai, esse negócio é bom. Mas isso é importante. Isso é importante, porque gerações se perdem porque o pai batalhou pelo que teve e aí pensa, não, eu não quero que meu filho sofra igual eu sofri, e aí o cara cresce um molenga e tudo se perde. Eu já disse para ele, inclusive, ele vai para o almoxerifado, vai passar um tempo lá, ele vai passar um tempo lá no depósito, almoxerifado, venda, vai passar um tempo no escritório, vai conhecer toda a empresa, mas trabalhando mesmo. Não, mas tem que ser, ele tem que conhecer o negócio. Se ele não conhecer todos os aspectos do negócio, assim como você conhece, ele não vai conseguir fazer uma gestão além da tua. Porque ele não tem o domínio das etapas, dos processos. Entendeu? Ele tem que pensar no todo. E a ideia é aquele negócio. Tem que a coisa que o pai todo. mais quer é que o filho faça melhor do que ele fez. Né? Porque eu tava pensando aqui numa coisa que você tocou aí. Tô achando que eu vou gravar um próximo podcast com a Lavinha. Você falou da mudança de setor, né? Aí você falou, mas lá hoje é bom, passa 20 mil carros, não sei o quê, e estacionamento. Mas há quanto tempo vocês estão lá no setor diferente? 3 anos. Na BR, né? E o da Bernardo Saião? Bernardo Saião já deve ter uns 6 anos, 7 anos. Não, o primeiro é o... que foi a primeira mudança do setor, né? Mas há 6 anos não era tanto esse movimento, né? Aonde? Lá na Bernardo Saião. A Bernardo Saião, o fluxo é grande. A Bernardo Saião é um centro comercial hoje... Sem hoje? Não, pois hoje, eu falo que hoje cresceu muito. Não, de 3 anos de... Acho que já é bastante tempo, né? Já está aí há bastante tempo. 5 anos para cá ele cresceu demais. É um setor comercial grande, importante, Imperatriz. Segundo é Dosval e Getúlio Vargas, né? Tem o setor do mercadinho. O entrocamento sempre existiu, só que não com outros setores. Era só mesmo voltado só para autopeças. Mas já tem algumas outras coisas que tem lá. E eu tô lá no meio, tô achando bom. Mas eu falo assim, é porque assim, tem uma visão lá na frente, né? Eu vou colocar aqui porque, vamos dizer, é uma avenida importante, tanto quanto as outras. É uma entrada da cidade. Querendo ou não. Para quem vem de fora, para quem vem de fora, na minha porta, é de cara, já vai de cara. Então tem que ter uma visão assim. Muita gente acaba até fugindo muitas vezes não, ali não é meu setor e tudo, e não tem essa visão de futuro que eu falo, olhar pelo menos uns 5 anos à frente aí. A gente tem que, principalmente quando você chega nos 40, né? Eu tô com 46, você começa a eu comecei a trabalhar muito essa parte de buscar outros horizontes, né? Enxergar um pouco mais além. Porque antes, realmente, se a gente tivesse visto... Por exemplo, ali a Pedro Neto de Santana, o terreno era R$5 mil. Eu podia ter comprado vários terrenos ali. Hoje é R$1 milhão. Né? De 5 mil, teria transformado para 1 milhão. Quando eu trabalhava com tinta automotiva, ali era R$5 mil um lote. Inclusive, estive conversando com um cliente que ficou nesse setor, com oficinazinha, que não comprou terreno ali por R$2, R$3 mil. Hoje ele vendeu um por 700 mil, outro por... Então o cara está bem de vida só por ter ficado ali naquele setor, aguentado esse tempo todo, o tempo passar. O tempo de ninguém passar lá, não tem movimento nenhum. Bem de vida por um investimento que ele fez na marra para sobreviver lá e colocar uma oficinazinha dele pequena lá. A oficina continua pequena agora, mas o terreno vale muito mais, né? Então, se a gente tivesse essa visão há anos atrás, poxa. Mas agora a gente tenta buscar essa visão, né? Lá no Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa há anos atrás com a Barra da Tijuca.
Barra da Tijuca não tinha nada, pô. Não tinha nada. Pra quem não conhece o Rio, uma forma fácil de entender isso é o filme Cidade de Deus, que é na década de 60, 70, se eu não me engano. O caminho para chegar na Cidade de Deus você ia pela praia, não tinha nada ali. Hoje em dia, acho que a maioria dos metros quadrados mais caros do Rio estão na Barra. Ipanema ainda é o campeão, mas cresceu muito. Quem investiu ali ficou rico em pouco tempo, digamos assim, relativamente. E tem gente que fez com essa finalidade. Porque tem a visão. Uma visão bacana, né? Eu não... isso não é natural. Eu estou buscando, porque tem o cara que é inteligente, que tem a visão, e eu não me considero um cara inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada, que eu busco, eu vou atrás das coisas que eu preciso. Vou atrás de conhecimento, vou atrás de tecnologia. Então é tudo com esforço. Não é aquele cara que acorda, dá um estalo na cabeça e já está tudo pronto. Que é quase um gênio, né? Ele começa a ver os maiores empreendedores hoje, eles identificam isso e eles falam disso porque eles são assim. Eles falam que o trabalho duro vence talento 99% das vezes. 99%. Que a grande maioria dos talentosos, eles sentam em cima do talento. E eles se acomodam. O cara que trabalha duro, ele sabe que ele está saindo lá atrás na corrida, mas ele não descansa, ele não para. Então a dedicação conta muito. Inclusive, tem um cara, o Tony Robbins, que inventou esse... Não inventou, mas ele foi um dos primeiros, dos pioneiros na questão do desenvolvimento pessoal. Ele fala muito que... Tem muita gente inteligente. Ser inteligente é muito bom. Mas o cara que é dedicado, ele vai achar um jeito de chegar no inteligente e passar o inteligente. Porque ele não descansa. Eu penso o seguinte a respeito disso. Eu penso o seguinte, o inteligente, o cara que é um gênio, ele se frustra com a facilidade que ele consegue as coisas. E o outro que é esforçado, ele valoriza o esforço que ele teve para chegar naquele ponto. Cada pequena conquista, né? E o cara que é muito inteligente, ele tem uma facilidade tão grande que ele desvaloriza o próprio... Se não for algo realmente expressivo para ele, não acaba não... Mas aí que tá, ele perde... o cara que é extremamente inteligente... Eu não estou criticando a inteligência, né? Eu tá certo ponto, um pouco mais. Mas assim... esforçar um pouquinho menos, porque falta... Justamente por esse fator que você falou, ele perde a fome. Entendeu? O cara que é dedicado, ele está sempre com fome. Ele está com fome de fazer mais, de aprender mais, de servir mais, de fazer alguma coisa a mais. Essa fome dele é meio que insaciável. E aí por isso que ele consegue, no longo prazo, ele ultrapassa o inteligente ou o talentoso. Entendeu? Porque ele não cansa. Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. Cristiano Ronaldo é um absurdo o que ele fez pelo trabalho, né? E existem muitos outros exemplos, né? Eu gostava muito do Kobe Bryant na NBA, porque foi o primeiro cara que eu, assim, não estou nem discutindo o Michael Jordan, mas foi o primeiro cara que eu lembro que eu vi ele estrear e vi ele aposentar na NBA. E ele era um cara mundialmente conhecido pela ética de trabalho, o quanto ele se dedicava. Ele não era o mais talentoso, mas ninguém ganhava dele na dedicação. E aí ele se tornou um dos melhores. É isso que eu acho que falta, esse incentivo no mercado. Todo mundo quer virar guru hoje em dia, mas ninguém quer botar o trabalho. Né? Ninguém quer suar a camisa. Por quê? Porque tá fácil você ter frase de efeito. Você aprende um monte de frase de efeito, grava vídeos bonitos. Conheço inúmeras pessoas que falam, não, porque minha especialidade é marketing digital. Tá, é tua especialidade. O que foi que você já fez com marketing digital? Mostra aí o teu portfólio, né? Mostra a tua carteira de cliente. Mostra alguma coisa que me mostre que você é especialista nisso. É melhor ele mostrar que a empresa que ele trabalhou teve resultado, né? Pois é, mas aí... O que me interessa hoje é assim... Mas o especialista hoje é o cara que fala muito só. Sim, entendeu? Essa história de falar muito é complicado. Porque é o seguinte, na empresa, o que interessa é o número melhorar. Essa questão toda essa conversa bonita de consultor, que é um grande... Tu fizeste muita consultoria.
Mas isso é uma enrolação doida. Isso, eu não entro mais nessa. O negócio comigo, o cara, eu estou precisando disso. Primeiro, eu nem digo que eu estou precisando. Eu tem que faço, saber. olha, vem cá, tu vai dar uma volta na minha empresa, faça o teu levantamento e vamos sentar. Aí você vai me dizer onde é que a minha empresa está falha. Dali para ali, se eu concordar com você, a gente continua a conversa. Se não, se você vai botar falha onde eu acho que está muito bom, e se tu não me provar que isso tá errado, você para mim não serve. Então, agora, se ele identificar, porque eu sei onde é que minha empresa está precisando. Pô, você está lá todo dia. Né? De um pouco mais de ferramenta, de conhecimento, de treinamento, eu sei onde é. Então, o cara, se eu me identificar com esse cara, e ele me mostrar as saídas e dizer a metodologia dele, que eu vejo que é assertiva, que tem mensuração de resultado ao final, aí o negócio funciona comigo. E você falou um negócio, assim, a gente de fato não se ofende porque é uma frustração nossa, pô. Se a gente fecha um contrato com uma empresa, a gente começa a fazer um trabalho dentro da empresa, a gente vê em alguns clientes assim que fala, cara, eles não estão aplicando esse negócio, isso daqui não vai para frente se eles não aplicarem o que a gente está falando. E o nosso processo de consultoria, a gente explica onde está errado, ensina como melhorar e dá a ferramenta para acompanhamento. E o cara não faz. Aí quando finaliza o processo, ele fala assim, pô, mas não mudou. Eu falo, pô, mas você não fez. Não, mas quem tinha que fazer é você. Eu falei, não, quem tem que fazer é você que vai ficar aqui. Eu estou aqui para fazer contigo durante o processo. Quando se eu sair, você tem que ser capaz de continuar. A gente fala, antes de fechar, a gente já fala, pô, o nosso sonho é que você faça o contrato, feche o contrato, termine o contrato e nunca mais ligue pra gente. Tipo, ligue, assim, pelo relacionamento, mas não para falar assim, tô precisando fazer de novo. Pô, então o que você fez com o que você aprendeu? Que fazer se tiver de vir de novo, para fazer de um outro jeito. Uma atualização. Exato. Né? Porque é frustrante. Mas o resultado tem que A visão que a gente tem, né, e a nossa missão, ela tem muito a ver com uma transformação do mercado inicialmente dentro de Imperatriz. E daqui expandir. Mas o mercado é grande para isso. Exato. Uhum. Então, assim, se eu tô fazendo, passei por um cliente, o cliente não fez, eu já tô sentindo que, pô, aí, ó, oportunidades perdidas. Gente que não vai perpetuar o que a gente está aplicando. Entendeu? É frustrante. O resultado que ele não teve, não te gerou uma validação. Uma validação. Né? Pois é, então a gente tem essa preocupação, né? A gente tem que ser possível mensurar e que fique visível o nosso trabalho. Porque até ninguém cresce sozinho. Então, para a gente crescer, a gente precisa dos clientes. Sim. E do relacionamento construído. Então, essa visão eu acho interessante você falar isso, porque realmente é chato. Você já deve ter passado por inúmeras consultorias até o ponto de chegar a falar, não quero mais. É isso mesmo. Né? Pois é, e aí, dentro disso, como que a gente está, né, a gente não sabe nem mais como se referir agora, está saindo, se ainda está, mas eu vejo que a gente está mais perto de parar de sair da pandemia de vez do que estava. Com certeza. Dentro disso, como que foi que isso te afetou, como que você teve que se reinventar nisso e o que isso mudou na tua visão do teu segmento para o futuro? Olha, a pandemia, esse momento de pandemia, para o material de construção, quando eu falo material de construção, abrange todos os setores que ali agrega. Porque né? são setores complementares, né? Sim. Os 3 primeiros meses foi terrível. 3, 4 meses. Porque eu ia para o meu contador buscar uma saída de como ia fazer, ele também estava buscando como seria. Então estava todo mundo sem informação. Uma corda no pescoço. Todo mundo sem informação do que fazer. Mas, assim, a gente insistia, buscava. A gente tem um contador que a gente acha que ele é um cara muito atualizado e tal. Ele gente fina, ele chegou rápido com as informações e a gente tomou todas as atitudes que tinha que tomar. Muito rapidamente. Eu só eu só demiti um funcionário porque esse funcionário ele estava com 30 dias só lá na loja. Tava o quê? Com 30 dias. Já tinha sido contratado com 30 dias. Ah, tá. Esse eu perdi,
Mas logo depois a gente contratou vários, inclusive vem contratando, né? Depois desses 3, 4 meses, o ano se recuperou, fechou positivo, com crescimento de em torno de 15%. E depois disso, meu amigo, a chave virou e... Inclusive, eu creio que todo o setor de material de construção cresceu muito. E um crescimento real, assim, porque às vezes, eu não sei como é que cada empresário verifica o seu crescimento, porque às vezes o cara vai lá e fica comparando só valores, né? O cara mexe com cimento, ele vai lá, rapaz, eu vendi 1 milhão ano passado, ano de 2019, e esse ano eu vendi 1 milhão e 100, cresci 10%, que é muito errado, né? Porque ele tinha que verificar quantos pacotes de cimento ele vendeu lá naquela data e quantos pacotes ele vendeu agora, que aí ele tem um crescimento real, que de repente ele só teve um aumento de preço. Aumento no preço, o o faturamento vai ser maior. E o meu caso lá é o custo também aumenta, né? O custo aumenta, tudo. Então, às vezes, ele pode até ter decrescido, né? Ter perdido aí faturamento. Porque o que interessa é volume, né? Eu mexo com tinta, então é litragem, né? Eu tenho que comparar por litragem. Valores tá lá, mas a litragem tem que estar junto para mim ver o crescimento real, né? Entendi. Porque o produto também pode diminuir de valor, que quase nunca isso acontece, mas pode acontecer. É por aí, eu acho que... isso foi no nesse impacto período, da pandemia, né? Esse período foi de crescimento. A gente sabe que no setor de material de construção aconteceu isso. A gente sabe que outros setores foram afetados profundamente. O pessoal que faz evento, né? Viagens, hotéis, infelizmente tiveram perdas, acho que Sim. até Teve gente que quebrou, que não tem como reparar. Mas para o setor de material de construção, ferro, tudo que engloba a construção civil, teve crescimento. E continua crescendo. Pois é, e aí por isso da segunda o que pergunta. Acontece? Aí o que acontece aí? Teve gente que estava preparado, conseguiu se assimilar rápido essa mudança e disparou, conseguiu abocanhar, digamos, uma pedaço de pizza lá que tem 12 pedaços, ele era um para cada, tem gente que pegou 2, tem gente que pegou 3, tem gente que não pegou nenhum. Aí é de cada um, né? A sorte favorece os preparados, né? Exatamente, aí por aí. E foi uma das coisas até que quando a gente criou a empresa, foi o que se batia muito, né? Na tecla de pouquíssimas empresas, não chegou-se a um número correto, a questão de gestão de risco. Não referente a alguém já pensar, eita, se tiver uma pandemia aqui daqui 3 anos, né? Como é que eu vou estar pronto? Mas não necessariamente precisa ser uma pandemia, precisa ser uma crise comercial. A crise do mês que vem. Você tem que estar preparado, porque pode ser que falte produto. Exato. Então, como que tu tá se programando para isso? Tem muita gente, eu dei aquele exemplo lá de ter a visualização lá da Bernardo Sayão, da BR, da movimentação e tudo, porque você já está pensando um pouco na frente, desenvolvimento da Pedro Neve e tudo. E muita gente não está pensando nessa possibilidade. Tem gente que não está pensando nem no mês que vem, como você acabou de falar. Bom, do ponto de vista meu, um dos pontos foi eu colocar ali na Dorival, que eu ia atender o mercado da Pedro Neve. Só que já está abrindo muita gente lá, né? Mas não especializado como eu. Mas existe lá, está crescendo para lá. Mas eu acho que é um local que eu fiquei, eu atendo lá e atendo outros locais. Perfeito. Então esse planejamento futuro foi o que a gente, vamos dizer assim, que acabou sendo um dos propósitos de montar a empresa, né? De trazer esse conhecimento para, pelo menos, fazer uma gestão básica, né? Você tinha falado do Gorilla. O Gorilla, a gente sempre busca usar ferramentas básicas. Porque hoje também em dia, como está muito tecnológico, a pessoa pensa que, não, vou comprar o melhor software e minha empresa agora vai ficar boa de planejamento. Fazer ele funcionar é que é difícil. Atrás do software, né? Tem um operador. Entre a cadeira e o teclado, hoje, precisa ter alguém. Hoje, o trabalho, eu devo estar operando ele em torno de, no máximo, 80% dele. Ainda tem muita coisa do potencial dele, né? E não é fácil para você pegar um sistema, para a empresa pegar um sistema e rodar 100% do sistema, ela está num padrão muito alto. Mas você está falando olha só, você está falando do uso de um software que você está usando 80%, digamos, e que não é fácil. Tem empresa que a gente chega lá e a gente pede para extrair só o relatório daquilo que já está. Não sei.
Não, como assim você não sabe? Não, eu não sei como é que tira esse relatório. Eu quero uma contagem dos clientes, então, que tem. Não, mas eu não sei onde ver. Cara, o que você está fazendo com esse programa, então? Se você não está conseguindo tirar nenhum tipo de indicador que vai te dar um direcionamento do que você está fazendo aqui dentro. Porque isso vai transformar as atividades em números e baseado nesses números você vai saber. Viajando às cegas aí. Meu Deus do céu, completamente. Eles têm isso mesmo. Inclusive a gente está buscando agora, eu conseguia, tinha um tempão que eu estava buscando um aplicativo para mim fazer um trabalho de pontuação para a classe de pintor. Consegui um sistema agora, depois de muito tempo, 3, 4 anos procurando. Consegui, a gente já implantou. Agora estamos fazendo uma parte de conhecimento do sistema. Está o Rony estudando, meu gerente lá, está estudando para a gente implantar. Ele já está, ele está travado no sistema, está dentro do sistema já. Eu comprei esse sistema, aí tive que pagar para o meu sistema fazer a conciliação. Ele vai disparar informação, pesquisa e vai pontuar o meu pintor. O pintor que comprar com a gente, ele vai ter uma pontuação. Essa pontuação é um dinheiro, uma moeda, que ele vai poder comprar ferramentas, tudo que a gente vai colocar, a gente vai botar valor, que ele vai comprar e vai ter um retorno, de onde esse retorno ele vai lá. O Bitcoin da Autotintas. Ele tem um nome, eu não lembro o nome da moeda, mas já existe o nome da moeda. Existe já o nome do sistema e tem a data de inauguração do sistema, de lançamento desse sistema agora, mês que vem, né? Pataca, Rony, Pataca já foi usado, viu? só para te avisar. Nome lá. Tio Patinha já... Então a gente está criando isso, é uma ferramenta que vai me dar também um controle em relação a esse tipo de controle. A gente já tem no nosso sistema, mas essa ferramenta ela dá com mais rapidez. Ela dispara assim, e-mail e WhatsApp muito rápido. E fica bom para ti porque, vamos dizer, tu acaba cobrando sem prensar o pintor. Porque assim, ó, todo mundo vai estar vendo tua avaliação. Então o que tu tá fazendo para ser melhor? Né? Tá se especializando, vai dar uma importância melhor para aquele treinamento. Na hora que ele compra, cai no celular dele a pontuação. E ele vai lá e compra com o celular dele, passa lá, aí baixa, né? Ele acompanha tudo online e automático. Bateu, comprou, chegou, vai ficar bacana esse sistema aí. Demais. Fideliza, valoriza. A gente vai colocar, inclusive coloca as campanhas, todas as campanhas, todos os produtos e promoções vão ter no WhatsApp dele ali, no sisteminha que ele vai poder mostrar para o cliente. Vai ser um vendedor externo. Vai ser um vendedor externo. Mas a grande verdade é que o meu maior vendedor é o pintor. Sim. Esse trabalho que a gente tem feito, a gente tem que reconhecer que a parceria que a gente faz com os pintores realmente fez um grande diferencial. É um trabalho de 18 anos também, não é da noite para o dia. Sólido e que não tem tempo para parar, tem tempo só para melhorar. É por isso que eu te perguntei, o que foi que a pandemia mudou na tua visão, e aí você pensou assim, peraí. Tecnologia, a gente tem que buscar mais, a gente tem que pensar na loja online, tem que pensar em sistemas melhores, em saídas como essa de fidelização, trabalhar com estoque um pouco maior, porque numa parada dessa você sai tudo e não tem de quem comprar. Então você tem que trabalhar com um estoque mais de 90 dias. Uma compra mais assertiva aí, né? Uma compra mais assertiva sempre, né? Mas a gente tem que... E tem que acompanhar a economia, a gente tem que acompanhar as coisas que estão acontecendo. Tem que ter uma leitura do cenário. Do cenário macro, né? Não só que o nosso regional, não, tem que pensar um pouco maior. Tem que andar, tem que conversar, o network é muito importante, principalmente com nossos representantes que atende a gente aqui, atende o cara lá no sul. Então esse feedback que você vai pegando com essas conversas é muito importante, você tem que saber tirar a leitura disso. Não, e essa parte de acompanhar é interessante, porque eu acho que assim que a gente abriu a Gorilla, a gente fez um trabalho, um workshop numa empresa, e a gente perguntou qual que é o principal concorrente de vocês. E aí muitas vezes a pessoa associa uma empresa que é do mesmo segmento. Aí nós falamos, não,
Quem que é o principal concorrente de vocês? A gente deu o exemplo da Suzano, mas aí deu o exemplo lá. Qual que é a matéria-prima de vocês? Aí era partes da pecuária lá, né? Então, pô, se o cara vê que o outro lá tá compensando ele vender o boi em pé hoje em dia, a matéria-prima de vocês não vai mais vir direto para cá. Ela vai ter que vir de fora. Então, basicamente, a concorrência de vocês é um mercado que vocês nem conhecem, vocês nem têm tanta, vamos dizer, experiência. Então, se você não tiver ligado, porque, por exemplo, na pandemia começou-se, a pecuária cresceu muito com essa questão de mercado de vender gado em pé e tudo. Então, acabou, por exemplo, os curtumes, a maioria acabou fechando, né? Teve uma crisezinha e ali que vinha a matéria-prima dessa fábrica. Então, muitas vezes ele achava que era uma outra fabricante que era o concorrente dele. Deu o exemplo, por exemplo, da Suzano. Sempre deu o exemplo da Suzano aqui. Quem que é o... Suzano quebrou algumas... Não é que a Suzano quebrou algumas, né? Mas o mercado que a Suzano começou a consumir, acabou tirando a matéria-prima de outros. Por exemplo, Queiroz, em Açailândia, fechou porque acabou o pessoal vendendo ali tudo só para plantar eucalipto. Esse exemplo que você está dando, você vai olhar quem era o concorrente do táxi. Quem que ia dizer que era o Uber, né? Um sistema. Ia dizer que era um outro taxista, ou uma van. Ou ônibus, uma van. Quantas brigas não já tiveram aqui na região? O concorrente dele, que veio para ficar, é o Uber. Bateu, ficou. Ficou mais prático. E em outros lugares... E é um sistema, o cara não tem um táxi. O cara não tem um táxi, né? E é o maior concorrente, né? Não, e o próprio... Já tem outros sistemas sendo desenvolvidos que é para bater de frente com o Uber. Né? Porque, por exemplo, quando teve uma vez que eu estava pegando... O meu sogro era taxista. E aí, uma vez eu estava conversando com um colega dele. E ele falou, não, porque esses caras do Uber, não sei o quê. Eu falei, cara, mas olha só... o preço deles é menor. O serviço deles é melhor, porque eles te atendem melhor. Tem uma aguinha, tem uma balinha, tem um negócio assim, né? A educação deles é melhor. E eles te levam para o mesmo lugar. E ainda tem um controle maior, porque fica registrado a tua corrida, onde você foi, existe uma segurança maior. Por que você acha que as pessoas deveriam se manter no táxi? Não, porque é tradicional, um serviço de maior confiança. Não, já tomei muita... Pega um táxi no Rio de Janeiro, pra tu ver quantas voltas ele vai te dar, se ele veio com você de fora. Em São Paulo, a mesma coisa. Você vai gastar R$200 numa corrida que era para ser 40. Aí o que está acontecendo agora? O sistema já te mostra o percurso, o caminho. E o que está acontecendo agora? Eu não sei qual foi a última vez que vocês pegaram um Uber, mas os últimos 3 Uber que eu peguei... se tivesse 0 estrelas, eu dava 0 estrelas. Por quê? Porque os caras se acostumaram a não oferecer a qualidade de serviço. Acomodou, né? Se acomodaram. Então, quem vier depois já vai vir capitalizando nesse problema. Entendeu? O mercado é dinâmico e está todo mundo fazendo a leitura do mercado. Tem gente que sabe fazer, que não vai ficar mandando e-mail para Uber solucionar o problema. Ele fala assim, rapaz... Quem vai ganhar dinheiro com isso agora sou eu. E vai bolar uma solução para entrar no mercado. Entendeu? Então, o mercado é muito dinâmico. Se você não se mantiver sempre com o ouvido no chão, igual você falou que faz, né? Você, contato com os fornecedores, contato com o teu parceiro direto, que são os pintores, pesquisando o impacto do mercado em outras áreas. O que o mercado... O ferro subiu. Demais. Isso tem um impacto na construção de forma geral. Isso tem um impacto na tinta. Se você não estiver atento, chega uma hora que você começa a perder mercado, começa a perder cliente e fala, ô, gente, cadê todo mundo? Porque você não fez a leitura, né? Você tem que estar atento a tudo, né? Tudo, porque o mercado é muito dinâmico, né? Muito inovador. E você tem que acompanhar. Carlos, sempre quando a gente vai concluir o podcast, a gente pede para o empresário, para o empreendedor, né, para o nosso convidado, deixar um recado para quem estiver escutando. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão escutando,
mas ele tem gente que tem essa dificuldade, né? Não estou falando que é um defeito, é só uma questão da interpretação. As pessoas escutam e falam assim, pô, mas eles falaram muito de tinta. Eu falei, não, a gente não falou de tinta, a gente falou de capacitação, gestão de pessoas, de leitura de mercado, de planejamento. Então, assim, a pessoa tem que saber ouvir. Mas, se você pudesse passar assim, pô, qual que é o recado da experiência que eu tenho? O que eu poderia falar para essa galera que está ouvindo aí, que está tendo... Outros empresários. Qual o recado que você daria? O recado é muito simples, assim, eles têm que, dentro da sua própria estrutura, conhecer de fato ela. Quando eu falo isso na parte organizacional, eles têm que ter uma proximidade maior com o seu contador, entender de fato que às vezes a gente vai conversar com o empresário, ele não sabe qual é o regime tributário que a empresa dele está. Ele tem que entender o que é regime tributário, ele tem que entender essa parte. O empresário, ele aprende todo dia, todo mês ele aprende alguma coisa, porque o sistema fiscal não para de evoluir, né? de apertar, de criar novas leis e tudo. Então, você tem que estar conectado com o contador. Eu tenho reuniões mensais, né, com o contador para bater papo. Mesmo que não tenha nada para fazer, mas sempre tem. A gente vai lá e sempre fala de outra coisa, mas tem que ter a reunião, tem que estar lá e tem que vir, a gente tem que conversar a respeito. Sempre tem alguma coisa. A gente tem que verificar como é que estão os números, como é que está as conciliações, né, as conciliações bancárias. Então, eu creio que a pessoa tem que procurar conhecer de fato a estrutura da empresa dele. Né? Estrutura, toda parte ele tem que entender que ele precisa de ferramentas novas, ele tem que entender que ele tem que ter um acompanhamento nos números, não só jogar, achar que abrir a empresa e ela andar sozinha vai dar certo. Pode até dar certo por um tempo, mas não vai adiante. Se ele quer continuar sendo empresário, se ele quer ter sucesso como empresário, se ele saiu do emprego dele de gerente ou de um bom vendedor e colocou essa empresa achando que só o conhecimento dele, com os seus amigos deles, com os clientes dele, vai fazer com que essa empresa permaneça aberta por muito tempo, ele está enganado. Ele tem que se atualizar. E se ele pensou que ia sair, se ele pensou também que achou que ele estava trabalhando muito como gerente, como colaborador de alguma empresa e como ele dono, vai trabalhar menos no dia que quer, ele se enganou muito mais ainda. Ele vai trabalhar, ele vai ter hora para entrar e nunca vai ter hora para sair. Isso é fato. Ele vai se dedicar muito mais do que qualquer outro dentro da sua própria empresa. Mais do que qualquer gerente, mais do que qualquer bom funcionário que ele tenha. Ele tem que entender isso, que é assim, ele vai ganhar dinheiro? Vai. Se der tudo certo, vai. Mas ele vai trabalhar pra caramba. Né? Ele tem que se dedicar, ele tem que entender isso. E tem que se atualizar. Ele tem que buscar ajuda, né? Porque a gente nunca sabe tudo. A gente tem que buscar esse tipo de mentoria. Eu não gosto nem de falar o nome consultoria. Não. Mentoria. Só chama os gorilas que resolve. Chamar uma equipe do gorila aqui, que é legal. A gente está percebendo que tem uma linguagem que, quando a gente fala que a linguagem flui, é que o conhecimento está bem próximo. Então, claro que a gente tem que ver isso na realidade, né? Sim. Na forma de fazer prática. As coisas, na metodologia aplicada e tal. A gente tem que verificar isso, mas assim, o recado é esse, cara, é arregaçar as mangas mesmo, buscar conhecimento, buscar ajuda, porque sozinho eu acho muito difícil você, só se for um gênio, né, que consegue fazer tudo aí. Mas eu pelo que eu vejo dessas grandes empresas, que a gente acompanha através dos Instagrams aí e tal, Facebook, todos os grandes empresários têm grandes equipes. Não, mas nem os gênios. Elon Musk é um gênio atualmente e ele conseguiu porque ele montou uma equipe foda. De fato. Então tem que valorizar o seu profissional, tem que buscar conhecimento para o seu profissional. Cada setor tem que ter o seu próprio conhecimento, né, da sua área, na parte financeira, na parte de venda. A gerencial tem que ser realmente gerencial, não é só afinada. O nome de gerente, não. Não é só para abrir e fechar a empresa, não. Ele tem que mostrar número, né? Tem que mostrar que está acompanhando os vendedores dia a dia, né? Tem que fazer uma ferramenta lá para ele... Ó, cada
funcionário tem a sua meta. Aí você coloca ali a meta no início, ela tem que mostrar, hoje ele vendeu 3 mil, então ele tem isso aqui de realizado, e se ele continuar assim, ao final ele vai estar com esse número aqui. Está batendo a meta? Está batendo, então é permanecer, fazer com que o cara permaneça com essa pegada. Se não está, durante a semana, ele não está chegando através do realizado ao futuro lá do final do mês, ele tem que fazer com que ele chegue. É um acompanhamento de curto prazo. Porque se deixar né? espalhar só lá pro final do mês, só não no tem dia como 30. mais mudar. Né? Até o dia 15 você ainda tem tempo. Chega no dia 25. Aí não tem mais jeito. Opa, peraí que eu tenho que atrás da meta. Aí você vai lá o que tem que ser realizado, proporcional ao que foi realizado, né? O que tem que ser realizado, proporcional ao que foi realizado, não tem mais como fazer. Não tem mais. Então o acompanhamento é diário. Isso é trabalho do gerente. Né? Motivar a equipe, criar campanhas internas, pagar bem, comissionar, esquece esse negócio de salário. O cara tem que trabalhar com comissão. Comissão é que é o negócio. O cara tem que, através da comissão, o esforço dele é recompensado. Quem trabalha bem não tem medo de construir o próprio salário. Tirar todo mundo. Eu não gosto de salários fixos. É todo mundo, a não ser os setores do financeiro, mas sim, assim mesmo ele tem que criar meta para esse grupo. Né, uma meta que dê para mensurar, de meta de despesas, por exemplo, e fazer com que a economia seja dividida com eles, essa economia dessa despesa. Dá para se criar uma meta assim para o escritório, a parte de gestão. Né, não deixa cair na rotina também. Criar né? ferramentas para que essas ferramentas sejam fáceis e entendíveis. E, claro, as metas têm que ser atingíveis, desafiadoras, mas atingíveis. Perfeito. Smart. Perfeito, método Smart. Técnica Smart. Não, mas eu achei interessante essa parte aí do conhecimento, porque me remeteu uma conversa que eu tive esse final de semana, das pessoas falarem do propósito até do podcast aqui comigo, né? Me deram um feedback, mas disseram assim, Vinícius, mas é porque desse jeito que tu tá me falando parece que é muito elitizado, né? O podcast de vocês. Eu falei assim, não, então eu acho que, com todo respeito, tu não entendeu o propósito, porque a maioria das pessoas que a gente convida, e a gente tem sempre esse finalzinho da dica, e por coincidência, todas que já vieram no podcast, eles mostraram essa questão de evolução. E aí ele questionou muito, que uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não consegue empreender. Eu falo, cara, o conhecimento hoje em dia é empreender. Eu trabalhei eu comecei, o primeiro emprego meu foi com um tio meu, trabalhei por muito tempo ganhando um salário mínimo. Não, pois é. E aí você empreende em quê? Em conhecimento. Se tu sabe mais, tu sabe como melhorar o que tu tá fazendo. Então, consequentemente, lá na frente, tu vai acabar sendo uma remuneração maior. O que eu falei que era o propósito? Não, o propósito a gente não é que todo mundo vai sair daqui e tem que ter dinheiro para comprar uma empresa, mas a pessoa começar a investir, e essas dicas servem para guiar dentro desse propósito. Uma pessoa que ganha um salário mínimo ou que ganha até menos, se ela não consegue tirar 1 hora para ela, lógico que ela não vai empreender nunca, não vai crescer nunca. Tirar 1 hora, hoje eu vou me dedicar 1 hora para mim estudar algo que vá me tirar dessa zona. É basicamente isso daí, que você falou muito da questão do comissionamento. O cara vai ter que buscar vender mais. Para ele vender mais, ele vai ter que saber técnicas novas, entender melhor o produto. Querendo ou não, vai acabar puxando mais dele. O quê? Conhecimento. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem, cara, como é que faz para ganhar dinheiro? Como é que faz para botar uma empresa dar certo? Meu amigo, é acordar cedo, dormir tarde e ser o melhor na sua área. Ponto. Pronto. Perfeito. Perfeito. É isso. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é possível. Mas é possível. Mas é isso. É isso. Acordar Gente. cedo, dormir tarde e ser o melhor na sua área. Pronto. Só isso. Ótimo. 3 palavras. Perfeito. Rony, quer perguntar alguma coisa? Não, tá satisfeito? Não, Rafael, satisfeito? Rafael fez até anotação ali, ó. Rafael, tu não vai sair daqui agora não, Rafael. Pode parar com essas anotações aí. É isso, Carlos, muito obrigado, de verdade. Todo episódio que a gente grava é um aprendizado, né? Porque a gente aprende que o cara não nasceu onde ele está, né? Ele construiu a história dele. Uhum. E muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história, do teu conhecimento, que você está entregando aí de bandeja, de mão beijada até para os teus concorrentes,
que eles aprendam também, porque melhora o mercado. Melhora o mercado. Né? E que vocês também aprendam bastante. E quem gostou, comenta. Quem não gostou, comenta também, porque a gente precisa do feedback. Mas se inscrevem no canal. Gostando ou não, curtam, compartilhem, se inscrevam, façam todo o processo aí para que a gente possa continuar trazendo mais gente de peso e de importância nessa área aí para vocês. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio. Obrigado, Carlos. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado pelo convite. Espero ter, Tamo à de disposição. alguma forma, contribuído para as pessoas que vão ouvir Com esse certeza. podcast. E lá, estamos à disposição. E vamos conversar após isso. Com aí. certeza, mas aí ninguém vai saber. Tchau. Só depois. Tchau, tchau.